Você sabia que o ambiente ao seu redor influencia diretamente suas emoções e a forma como você enxerga a vida? Você sabia que o seu cérebro pode ser reprogramado para superar traumas e crenças limitantes? Então fique até o final desse vídeo, pois eu vou te mostrar 5 formas de você aprender a ressignificar a sua vida. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Essa mudança de mentalidade pode fazer com que você tenha uma grande diferença, ou pode fazer toda a diferença, na forma como você pode lidar com os desafios da vida. Buscar ajuda profissional é um passo importante e essencial para quem deseja ressignificar traumas, para quem deseja ressignificar pensamentos distorcidos e encontrar novas formas de lidar com o sofrimento. Ninguém precisa enfrentar suas batalhas sozinhos. Ninguém. Então, com orientação adequada, é possível modificar a maneira como nos comunicamos internamente, romper padrões negativos que muitas vezes nos acompanham e construir uma vida mais equilibrada de acordo com o desejo que você realmente tem em viver uma vida tranquila. Mas existem desafios que são importantes e precisamos entender. O primeiro desafio que nós precisamos entender é que o verdadeiro desafio está dentro de nós. O que quer dizer isso, pastor? Olha, todos nós, de alguma forma, buscamos o equilíbrio, buscamos o sucesso e buscamos o crescimento. Queremos deixar para trás tudo aquilo que atrapalha nosso progresso, que atrapalha, impede muitas vezes de superar desafios e conquistar uma vida plena. No entanto, essa jornada que todos nós conhecemos e todos nós compartilhamos dela, não é tão simples quanto parece. Porque ela vem recheada de nuances que nós não compreendemos. Muitas pessoas enfrentam essa dificuldade, e são dificuldades, muitas vezes dificuldades internas, que impede dessas pessoas avançarem, impede dessas pessoas crescerem. Mas a questão é, por que algumas conseguem e outras não conseguem? A resposta está dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. Muitas vezes acreditamos que os desafios vêm do mundo externo. Circunstâncias difíceis, muitas vezes falta de oportunidades, ou até mesmo pessoas que não nos apoiam. E muitas vezes pensamos e acreditamos que esses desafios vêm dessas coisas. Mas na realidade, os maiores obstáculos não estão ao nosso redor. Não estão nas pessoas realmente. Os maiores obstáculos estão dentro de nós. Somos nós que criamos as dificuldades. E a psicologia, ela explica isso. Que boa parte dos bloqueios emocionais que carregamos hoje tem origem na infância, no ambiente familiar que nós fomos criados, que nós nos desenvolvemos.
ou nas experiências vividas ao longo da vida. Situações de comparações, situações de críticas, aquelas críticas constantes ou até mesmo a ausência de um apoio emocional, podem criar padrões negativos que impedem. Esses padrões podem ser de pensamento, podem ser de comportamento, que muitas vezes nos impede de avançar. Olha, a maneira como nós interpretamos esses acontecimentos definem o impacto que eles terão na nossa vida. E é essencial compreender, meus queridos, esses acontecimentos, eles precisam ser compreendidos, precisam ser avaliados para avançar no nosso propósito. E é preciso identificar e entender todos esses bloqueios. E é por isso que nós criamos essa comunidade que auxilia no desenvolvimento e na compreensão da vida. Então, o primeiro passo para a mudança é a conscientização. Quando nós nos conscientizamos do que temos, do que somos, do que estamos enfrentando, a coisa fica mais fácil. Muitas pessoas vivem no piloto automático, né? Naquela condição, deixa a vida me levar, a vida leva eu, repetindo os mesmos padrões, sem perceber que estão presas a crenças essas limitantes, que o impede de prosseguir, que o impede de crescer. E esse ciclo pode ser quebrado. Você pode quebrar esse ciclo na sua vida, mas para isso exige esforço e exige muita dedicação. E é preciso que você compreenda isso para avançarmos. O segundo ponto que vamos analisar e precisamos também compreender é a importância da ressignificação. O que quer dizer isso, pastor? Olha, ressignificar significa dar um novo significado a algo que nos marcou negativamente. Isso não significa negar o que aconteceu, ou fingir que não doeu, que não foi tão drástico na nossa vida. Não tem nada a ver. Pelo contrário, trata-se de revisitar a experiência e interpretá-la sob uma nova perspectiva, reduzindo o seu impacto negativo e permitindo que sigamos em frente e de maneira mais saudável. Ninguém ressignifica sozinho. E para ressignificar, você tem sim que voltar àquele momento. É doloroso, é verdade, mas precisa ser revisitado e ser encarado. Todos carregamos trauma, todos nós temos traumas e temos experiências negativas. Alguns podem ser pequenos, como um comentário maldoso que você ouviu quando criança, de pessoas que você confiava no período da sua infância, enquanto outros podem ser eventos que foram profundamente marcantes na sua vida e que aquilo trouxe consequências drásticas para o seu desenvolvimento intelectual, emocional. O que diferencia uma pessoa que supera essas dores e de outra que permanece nesse, vamos dizer assim, nesse ciclo, presa a esse ciclo, é que elas têm uma forma de lidar com esses acontecimentos, que elas têm uma forma diferenciada de lidar com o que aconteceu. O processo de ressignificação não acontece de forma instantânea. Não é uma coisa que você vai aqui, resolve e vai embora para casa. Não. É uma coisa que
permanece, ela é lenta, você tem que trabalhar muitos sentidos, você tem que observar que nesse processo de ressignificação, ele vai exigir uma certa reflexão da sua parte, um autoconhecimento que você precisa ter, e muitas vezes o acompanhamento de um profissional na área de saúde mental, quer seja um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra. Esse profissional qualificado vai lhe acompanhar. Aí sim você vai ter como ter condições de ressignificar tudo aquilo que você enfrentou na sua vida. Revisitar um trauma pode ser doloroso, é verdade, mas é necessário para compreendê-lo e para transformá-lo. Isso é o que é mais importante e é isso que se busca quando se faz uma terapia nesse sentido. Um dos erros mais comuns das pessoas que tentam ressignificar sozinho é ignorar a dor ou tentar forçar uma mudança de perspectiva sem antes processar suas emoções. Preste bem atenção nisso, que isso é muito forte. Imagine que você sofreu privações da infância e sente um verdadeiro rancor por isso. Você pode continuar alimentando esse ressentimento ou pode tentar entender as circunstâncias que levaram a essas coisas. Será que seus pais, quando lhe privaram de alguma coisa que você queria quando criança, será que seus pais fizeram isso de propósito ou eles fizeram o melhor que eles podiam fazer naquele momento? Será que apesar das dificuldades você desenvolveu qualidade como resiliência, como a capacidade de superação? Que pode ter acontecido. Muitas das nossas capacidades de superação hoje foi porque nós não tivemos muitas vezes aquilo que gostaríamos de ter quando criança. E por isso nós amadurecemos, nós crescemos, nós superamos. A ressignificação permite que você transforme uma dor em um aprendizado e em um crescimento. Vocês estão me entendendo? Se vocês estão entendendo, escrevam aqui nos comentários se você tem passado por isso também. Tá certo? O terceiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é o fato de você entender o papel das emoções e do ambiente em que você está. O nosso cérebro está constantemente absorvendo informações do ambiente ao nosso redor. Cada experiência que vivemos cria conexões neurais que influenciam nossos pensamentos, nossos sentimentos. Isso significa que as emoções não surgem do nada. Elas são construídas com base na nossa percepção da realidade. Se estamos cercados de estímulos negativos, é natural que desenvolvamos uma visão pessimista da vida. Por isso é fundamental prestar atenção no ambiente onde você está, no ambiente em que estamos inseridos. O que você consome no dia a dia? E nós não estamos falando de alimento só, mas estamos falando de quais são os tipos de filme que você assiste, de música que você ouve, de conteúdo que você absorve. O que você fala para si mesmo nos seus pensamentos? Você é uma pessoa otimista? Você é uma pessoa que procura divulgar o que há de melhor em você? Então, quando nós lidamos com esse tipo de problema, nós observamos que essas influências podem estar reforçando padrões negativos sem que você perceba.
Veja só que isso é importante que você note. A ciência já demonstrou que nosso estado emocional, nossa condição mental, nossa disposição mental afeta diretamente a nossa saúde física. Emoções negativas constantes, como tristeza, ansiedade, raiva, pode desregular nossos neurotransmissores, enfraquecer o sistema imunológico e até mesmo aumentar o risco de doenças crônicas. Isso a ciência já descobriu, não é algo novo ou estranho à nossa realidade. Por outro lado, emoções positivas, elas podem estimular a produção de substâncias benéficas, como a serotonina, a dopamina, promovendo assim o bem-estar, o equilíbrio e a saúde, enfim. Ora, o ambiente que criamos para nós, tem um impacto profundo na nossa jornada de transformação. Pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença. Por isso é importante procurar um profissional da área de saúde mental. Porque às vezes até um espaço, né, limpo, organizado, pode trazer mais clareza mental para a pessoa. Escolher música que eleva o seu estado mental, o seu estado de espírito, vai melhorar o seu humor, vai melhorar a sua conversação, até a sua visão de mundo. Cercar-se de pessoas que incentivam o seu crescimento, que lhe apoiam, que lhe dão força. Cercar-se de pessoas que impulsionam você para o crescimento, para a prosperidade, para ter uma vida melhor, para superar desafios. Isso é muito importante na comunicação da vida e na comunicação dentro dos relacionamentos interpessoais. O quarto ponto que nós precisamos entender para que haja uma ressignificação total e uma cura em toda a área psicológica e emocional do ser humano, é que precisamos quebrar alguns padrões mentais que não correspondem com a realidade. Por exemplo, o livre-arbítrio e os padrões mentais. O que quer dizer isso? Muitas pessoas acreditam que têm total controle sobre suas decisões, sobre as suas, os seus desejos. Mas a realidade é mais complexa do que a gente possa dizer. Porque o que acontece é que nossas escolhas, elas são influenciadas por padrões mentais construídos ao longo da nossa vida. Quando tentamos mudar, percebemos que não é tão fácil quanto imaginávamos. Por isso é que acontecem essas desistências em muitas mudanças. Então, por que isso acontece? O nosso cérebro, ele é programado para seguir o caminho já conhecido. Ele não se aventura nas condições da vida. Ele procura nos poupar o máximo possível. Então, quando enfrentamos uma decisão, tendemos a escolher a opção que já estamos acostumados, mesmo que ela não seja a melhor para nós, mas é o padrão que temos que seguir. É como se estivéssemos presos a um roteiro pré-escrito que se repete automaticamente. Como é que isso acontece? Um exemplo clássico disso é o da alimentação.
Muitas vezes nós queremos adotar um hábito alimentar mais saudável, mas acabamos voltando para o tipo de alimento, muitas vezes desregulado, muitas vezes mal elaborado, porque nós já seguimos aquele padrão, já estamos acostumados. Você quer comer uma comida saudável, mas a sua mente, o seu cérebro, já está determinando que as comidas ultraprocessadas, que você já está acostumado, esse é o padrão que você tem que seguir. E você começa comendo uma comida especial, mais elaborada, mas como você não vai ter a força de vontade para resistir àquilo que o seu cérebro está determinando, em pouco tempo você desiste e volta para a mesma coisa. Isso acontece com a alimentação, com a questão da perda de peso, com a questão da academia. É assim que acontece. E não tem mal algum nesse sentido, porque isso é a realidade. Agora, precisamos entender que isso acontece porque as conexões neurais ainda não estão programadas para buscar aquele ponto que você precisa. Porque elas estão programadas para buscar um prazer imediato. E mudar esse padrão exige um esforço consciente muito grande e persistente. Então, a boa notícia é que é possível reprogramar esses padrões e então seguir esse novo caminho. A neuroplasticidade, que é um conceito até amplamente estudado na neurociência, mostra que nosso cérebro ele pode criar novas conexões e mudar hábitos antigos por novos hábitos. E para isso é necessário treinar novos comportamentos repetidamente e modificar esses hábitos, tornando cada um deles um tanto quanto automático. Eu vou explicar com mais clareza. Quando você quer mudar, o seu cérebro ele tem a capacidade de fazer novas conexões neurais. Mas isso vai exigir que você faça isso repetidamente e conscientemente e persistentemente durante um período de tempo. Alguns dizem 21 dias, outros dizem 40 dias, outros 30 dias. Mas o importante é que você tem que fazer isso conscientemente para que esse novo exercício se torne um hábito. Seja na alimentação, seja nos exercícios aeróbicos, seja nas academias puxando aqueles pesos mais pesados. Tudo tem que ter um período de tempo para que seja criado novas sinapses para que você possa desenvolver um novo estilo de vida. Mudanças significativas, eu já disse isso aqui e volto a repetir, exige paciência e consistência. No início pode parecer difícil. No início é difícil. Não só parece, mas é difícil. Mas com o tempo, novas conexões neurais se formam e o que antes parecia impossível se torna até um tanto quanto natural. E você já experimentou isso na sua vida em algum momento. A chave para essa transformação está na repetição e no comprometimento com o processo. A quinta área que eu quero analisar aqui, para que nós tenhamos uma ressignificação mais atuante, é que você precisa fazer a travessia do sofrimento como caminho para o crescimento. Que é isso, pastor? Eu tenho que sofrer? Veja bem,
Muitas pessoas desejam uma vida sem sofrimento, mas essa é uma experiência irreal. Não acontece isso. O sofrimento faz parte da existência humana e, em vez de tentar evitá-la a todo custo, como muitas vezes muita gente tenta, precisamos aprender a atravessar e extrair lições preciosas desse sofrimento. Se olharmos para trás na nossa vida, na nossa existência, veremos que os momentos mais difíceis foram aqueles que mais nos ensinaram a viver. O crescimento raramente acontece em tempo de conforto. Se você está aí num estado confortável, sonhando em crescer, você nunca vai crescer. Você tem que sair do seu estado de conforto para, então, experimentar o novo. São as adversidades que nos desafiam a evoluir. São as dificuldades que faz com que nós venhamos a desenvolver a resiliência e nos tornarmos pessoas mais fortes. Jesus já dizia, não é? No mundo tereis aflições. O que precisamos aprender não é como escapar das dificuldades, mas sim como enfrentá-las de maneira saudável, de maneira objetiva. Fugir da dor só prolonga o sofrimento. Encará-la de frente vai permitir que transformemos essa dor em aprendizado. Se você está passando por um momento difícil, pergunte-se: o que essa situação está tentando me ensinar? Em vez de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, como é muito comum as pessoas fazerem ou dizerem. Tente mudar a perspectiva para o que é que eu posso aprender com isso. O que é que eu posso aprender? Porque em tudo nós aprendemos alguma coisa. Essa mudança de mentalidade pode fazer toda a diferença na forma como você lida com os desafios da vida. Buscar ajuda profissional é um passo essencial para quem deseja ressignificar. Ressignificar o quê, pastor? Ressignificar traumas, ressignificar problemas de aceitação, não é? Para que você possa encontrar novas formas de lidar com o sofrimento. Ninguém precisa enfrentar suas batalhas sozinho. Com orientação adequada, com pessoas do seu lado podendo lhe ajudar, é possível modificar a maneira como você se comunica internamente, né, consigo mesmo. Você romper padrões negativos que foram juntados durante toda a sua vida e construir uma vida mais equilibrada. O caminho para uma vida mais leve, mais feliz, começa com a decisão de mudar. Começa com a decisão de mudar. Então, se você está pronto a dar esse passo, responda aqui nos comentários. Diga se você está passando por esses momentos e se você está disposto a mudar, que nós vamos trabalhar com essa questão que é muito importante para o seu desenvolvimento como ser humano, como pessoa, dentro da perspectiva que você busca, ok? Nós ficamos por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e se te ajudou, se inscreva no nosso canal, acesse o sininho para que você seja notificado quando houver novos e assim a gente vai trabalhar, tá bom? Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.